Neste vídeo, vamos mostrar como fazer os acabamentos das paredes. E vou começar pelo primeiro andar. Aqui eu já coloquei as janelas e portas e configurei uma vista de topo. Nos vídeos 32, 33 e 34 da playlist tutorial EcoSim Connect Edition, mostramos como criar e aplicar acabamentos nas paredes. Estes vídeos também foram acrescentados à playlist desta casa, e os links diretos para eles estão na descrição logo abaixo. Também referenciei os arquivos do térreo para compor melhor as vistas. São os arquivos de estrutura e arquitetura que estão aqui desativados e que vou reativar agora. No Open Buildings, naturalmente, como em qualquer outro programa BIM, podemos criar paredes compostas. Mas o uso de paredes compostas, em minha opinião, implica em uma variedade muito grande para configurar quando estamos projetando residências, por exemplo. Vejamos o caso desta parede lateral da casa. Supondo que o acabamento externo seja único em toda a extensão, internamente temos 4 ambientes diferentes. Aqui é um banheiro, aqui é um quarto e aqui é uma circulação vertical. Aqui é outro quarto. Assim, precisaríamos definir só para este lado da casa 4 paredes compostas. Nos vídeos que citei no início desta apresentação, eu apresento uma ferramenta para produzir as paredes compostas na hora do uso. É a ferramenta Building Wall Assembly. Esta ferramenta, na verdade, nem está no modo de trabalho Building Design. Ela está no modo de trabalho Modeling, na aba Forms. O modo de trabalho Modeling tem todas as ferramentas para a modelagem de sólidos do MicroStation, acrescentado de um tipo de sólido específico para a modelagem de elementos de arquitetura comum, tipo lajes, paredes, vigas, e que são chamados de forms. Os sólidos forms, na verdade, são bem mais simples que os sólidos normais do MicroStation, mas eles foram projetados para guardar mais informações geométricas em suas definições. Na aba Forms, grupo Place Forms, temos 4 menus. Eu digo menus porque todos estes itens são expansíveis. Todos os itens do ribbon que tem um triângulo preto abrem outras opções. O segundo conjunto de ferramentas, onde tem Between, encontramos mais 4 ferramentas, entre elas a Building Wall Assembly. Esta ferramenta nos permite criar paredes compostas rapidamente. Building Wall Assembly. Esta ferramenta chama automaticamente a família de acabamentos Finishes. As partes desta família são usadas para acabamentos de paredes, lajes, colunas. Foi aqui que eu coloquei os azulejos Brennan. Nos vídeos que mencionei no início, eu mostrei como criar estes 4 acabamentos para pintura: branco, cinza, amarelo e bege.
Como vimos, este botão dá acesso ao editor de famílias, que abre mostrando a parte selecionada. As características aparentes das partes são divididas em categorias aqui. Vamos ver Rendering Properties. A paleta de materiais de nome Interior Finishes.pal foi criada para simular tintas e papéis de paredes. Esta paleta tem 58 materiais definidos, 52 ainda não definidos como partes aqui. E você pode, quando necessário, criar facilmente uma nova parte para esta família usando estes materiais. Basta copiar e trocar o material. Mas vamos logo ver a ferramenta Build Wall Assembly. Esta ferramenta é usada para adicionar novas camadas em uma parede existente, criando uma espécie de parede composta. A camada pode ser apenas de um lado, acrescentando espessura à parede, ou mantendo a espessura original se ativarmos a opção Maintain Form Thickness. Você pode ver na figura aqui qual é a ideia desta opção. A opção Both Sides acrescenta camada nos dois lados simultaneamente. Nos dois casos, podemos manter ou não a espessura da camada original. A opção Offset permite criar uma separação entre a parede e a nova camada. Ela ativa um campo para a digitação do valor do offset. Eu vou deixar a opção de apenas uma camada. Match Form Height faz com que a altura da camada adicionada seja a mesma da parede original. Graphic Group ativado fará com que a nova camada seja incluída no grupo gráfico da parede. Isso significa que a camada não poderá ser movida independentemente da parede. Com a altura da camada igual à altura da parede, podemos estabelecer um offset positivo ou negativo na base da camada. Se o acabamento da parede foi feito depois do acabamento do piso, com 10 mm, esse seria o offset. Usamos este offset também quando vamos colocar rodapés na parede. Lembrando que as paredes subiram no nível dos contrapisos das lajes. O campo espessura da camada a ser colocada só estará disponível se a opção Vai Part estiver desativada. Caso contrário, a espessura será a que estiver predefinida na família Part. Vou desativar e colocar 25 mm de espessura de acabamento para cada lado da parede. A parede terá então 150 mm de espessura. Com esta configuração, vamos colocar primeiro o acabamento externo. Escolha um acabamento para a parede. Lembre-se de que sempre poderemos trocar a qualquer momento. Se não tiver preparado algum acabamento, você pode escolher o Default Floor Finish mesmo. Este acabamento será externo. Assim você deve selecionar uma parede na sua aresta externa. A ferramenta não permitirá a seleção de outro tipo de elemento que não seja parede. Confirme também no lado externo. O acabamento é colocado e leva em consideração a abertura da janela. A altura é igual à altura da parede e embaixo tem um offset 0 em relação ao piso, o osso da laje do primeiro andar. Na parede lateral, coloque acabamentos na parede que tem janela. Este mesmo acabamento servirá para as outras paredes deste lado.
Selecione a parede pelo lado externo e confirme. Você pode fazer, na sequência, todas as paredes que têm janelas. Mas vamos adiantar agora como será o procedimento relativo às paredes sem janelas. Vamos usar a ferramenta Connect Walls. Das 4 opções disponíveis, selecione a terceira. Connect to form as L bisector. Selecione os 2 acabamentos e confirme. Isto é equivalente ao comando K de trim to intersect. E a outra parede do lado esquerdo? Será feito o mesmo procedimento com a parede de trás. Build Wall Assembly. No Open Building, você pode realizar operações dos comandos em qualquer uma das vistas abertas. Você pode selecionar o primeiro acabamento nesta vista e o segundo nesta outra. Neste ponto, temos uma coluna saliente que vamos processar mais tarde. E uma parede isolada sem janela. Pode colocar o acabamento nela. Observe que eu fiz este pequeno telhado já com a folga de 25 mm para os acabamentos das paredes. Esta parede precisará de 2 acabamentos extras, um em cima e outro na extremidade. Neste lado, eu coloquei 2 acabamentos, porque são 2 alturas diferentes. Você também pode usar a vista 3D para colocar os acabamentos. Neste caso, clique 2 vezes na aresta do lado que vai receber o acabamento. Aliás, nestas 2 paredes, poderíamos ter feito os 2 lados ao mesmo tempo. Depois de colocar pelo menos um acabamento em cada lado, fazemos as interseções. Esteja atento aos detalhes. Observe esta operação. Aconteceu aqui que o acabamento avançou também na interseção da parede mais baixa com a mais alta. Nesta outra extremidade, vamos conectar os 2 acabamentos usando outro método. Podemos usar alças de adições nos acabamentos. Ao selecionar a alça de adição do comprimento, tecle Enter para travar e leve até o outro acabamento. Não se preocupe com a linha divisória, ela não aparecerá em renderizações nem em fachadas. Usando a alça de adição outra vez nesta parede. Tecle Enter.
O contorno da coluna, vamos ver depois. Agora vamos editar a maioria das alturas dos acabamentos. Eu esqueci esta interseção aqui também. Os acabamentos devem cobrir as vigas de cima. As de baixo serão consideradas no acabamento do piso térreo. As alças de adição de altura não precisam da tecla Enter. Elas já são travadas na vertical. Leve a alça até a altura máxima da viga. Se o acabamento for de cerâmica, podemos deixar uma folga para a dilatação. Agora, as paredes que não têm uma viga em cima ou do lado, elas vão precisar de um acabamento especial. E isso nós vamos ver no próximo vídeo. Além do problema da interferência nesta parede. Até a próxima.